Olá pessoal, estamos começando mais um programa Vida Saudável, hoje com o Dr. Sérgio, pediatra. Seja muito bem-vindo, doutor. Pois não, estamos aqui à disposição. Doutor, agora em abril já começa aí os pais a se preocuparem com a chegada do inverno. Verdade. E o que fazer para se prevenir aí com as crises nas crianças devido ao frio, o tempo mais seco também. O que os pais podem estar fazendo aí para se precaverem, né, com a chegada do inverno? Eu acho que o principal que os pais devem ter é a prevenção, como tu falaste. A prevenção se consegue, por exemplo, não agasalhando demais. Se agasalhar demais, a criança sua. Então, suando, ela está informando aos pais que o ambiente onde ela está, a casa, por exemplo, ou pode ser aqui a escolinha, é insalubre. Então, remover a roupa. Pode parecer um paradoxo, pode parecer um errado. Não. Excesso de roupa, sudorese, suando demais, chama, troca de temperatura. E se tiver um vírus circulante no ambiente da escolinha ou da casa, ele se instala. Então, a roupa adequada ao ambiente em redor da criança é fundamental. Claro que a alimentação e a hidratação da criança são também importantes, porque se ela estiver bem hidratada, ela, vamos dizer, lava esse vírus que ela aspira, que ela respira, vai lavando, e a hidratação também ajuda as defesas da criança a eliminar essa infecção. Então, bem alimentada, hidratada e com roupa adequada já é um início de uma boa prevenção. Até agora o senhor colocou aí a questão das escolinhas, das creches, né? Sim. A gente sabe aí que tem algumas crianças que vão para a creche já doentinhas, já infectadas, e os pais não têm como deixar com outro parente cuidando em casa. E o que acontece? Olha, isto é muito frequente e nos últimos anos, muitas vezes eu tenho notado que as crianças são encaminhadas à creche, à escolinha, doentes. As mães, por vezes, não têm grupo familiar que as acolha, que as repele. Não tem vovó, não tem dinda, não tem vizinho que possa receber. A creche nem sempre quer receber as crianças, mas por vezes recebe a criança com infecções, diarreias, infecções intestinais, vomitando, com febre, gripes, bronquites e por aí vai. O que eu acho que poderia ser feito com uma prevenção e seria muito importante para essas crianças pequenas, até 3 anos. Salas de isolamento, o que aliás é lei. É uma lei estadual de muitos anos. Só que essas leis não são seguidas. Então, se tivesse nas creches particulares ou municipais uma sala de isolamento com uma técnica de enfermagem, ali sentada, recebendo as crianças chamadas doentes ou infectadas, com diarreia, o que seja, isolada naquele ambiente. Cada uma já terá a sua receita do seu médico e ela estará sendo tratada desde então com a medicação correta. Não vai entrar na sala onde tem mais 12, mais 15 outras crianças do mesma idade, sadias que não estão infectadas. Então, essa lógica é uma coisa tão simples. Criar uma pequena sala. Para ser sincero, essas salas já existiam em Monte Negro. Existiam numa única creche, que hoje é chamada Gente Miúda, no tempo do glorioso Ivanzinho. Lá se vão 20, 25 anos. Havia uma sala de isolamento naquela época. Depois foi terminado, o tempo do Ivan passou e nunca mais continuou. Profissional de saúde também é lei que tem que ter, né? Seria o ideal, claro, mas o principal seria assim, um técnico de enfermagem, já recebendo as receitas de cada mãe, isolada, para não contaminar os sãos, os que estão bem, os que não têm nada. O que se nota hoje em dia, nos últimos anos, a criança doente chega e as direções das escolinhas já mandam de volta. Tá doente, leva embora.
Então nem sempre as pessoas têm grupo familiar que as acolha e as trate. Então esta seria uma ideia muito simples, mas infelizmente não há controle. Vamos passar a dica aí para os nossos governantes. Tomara que alguém das creches esteja ouvindo, ou da Secretaria de Saúde, ou algo assim, da educação, imagina, não sei como é que funciona isso, mas alguém tinha que tomar a peito e seguir a lei. Isso. Segue a lei. Exatamente. Assim, ó, a gente sempre ouve falar, só que as mãezinhas nem sempre todas seguem à risca. Desde que a gente era pequenininha, a gente ouve falar, a amamentação é fundamental para que essa criança, desde pequenininha, já tenha suas defesas mais fortes, mais preparadas, né? Hoje em dia, o que o senhor me diz, doutor Sérgio, hoje, sobre a amamentação ainda? A amamentação, por todos os motivos, é fundamental. Porque a amamentação é dada pela própria mãe que gerou essa criança e por um período igual a uma gestação, pelo menos 9 meses, será super saudável. Aquela criança, durante 9 meses, recebeu via útero e via placenta a alimentação que aquela mãe lhe transmitiu. Aí quando ela nasce, tira a placenta, nasceu e ela está solta. E aí vai dar leite de vaca. Leite de caixa, leite de saquinho, leite de pó, tudo é vaca. Ou é soja, mas é leite artificial. Então, não cria um anticorpo, não cria uma defesa. Agora, se esse nenê, na lógica, for alimentado pela própria mãe, é evidente que ela vai ser completamente diferente para melhor em termos de defesas, em termos de resistências. Isso não tem nem comparação. Crianças criadas no leite materno ou com leite de animal, não tem comparação. Ganha um peso. Criança com leite de vaca, leite de soja, ganha peso. Tá gordinha. Não é isso que me interessa. Se uma doença importante cair nessa criança que não recebeu leite materno, o risco para a família, para a criança e para o médico que vai tratá-la é maior. Porque essa criança não tem as defesas básicas que o leite materno transmite. Então é fundamental. Hoje a gente fala muito em intolerância à lactose. Bebês já pequenininhos, né, têm intolerância à lactose. Mas por quê? Assim como diziam os pediatras para mim quando eu fui mãe, o leitinho da vaca é para os filhinhos da vaca. Essa frase é boa. Que a gente sempre ouve falar, É verdade. Então, já é um problema que as mãezinhas evitam, né? Amamentando seus filhos. É pena. É pena porque a criança criada, tem trabalhos científicos comprovando, analisa 100 crianças que receberam leite materno até um ano, 100 que não receberam, para o índice de doenças que elas apresentam depois de... E até na vida adulta. Sim. Não tem comparação, não tem. Leite materno é uma coisa, o resto é o resto, não tem. Então, infelizmente, tem mães que até, por opção, elas têm o direito, a mãe é dona do seu corpo, ela pode, por alguns motivos que não cabe nesse curto espaço analisar, elas podem não querer amamentar. E outra coisa, não existe leite materno fraco. Isso é uma lenda urbana que às vezes a gente ouve. O leite é fraco. Isso não existe. Sobre todos os aspectos que quiser analisar, não existe. E mesmo assim, né, doutor, a mãezinha ela tem que estar também bem alimentada, tomar bastante líquido para que esse leite, né, ele flua. Agora, o principal, sempre eu ouvi falar, e é verdade na minha experiência, o leite materno não nasce no seio. Ele começa aqui. Tem que estar preparado. A mãe tem que querer. Se ela quer, vai ter. Se ela não quer, não tem. Não adianta. Simples. É bem simples. Doutor, vamos falar um pouquinho também sobre a automedicação, né? Às vezes a mãezinha tem lá em casa um remedinho que o doutor receitou para o irmão mais velho, para o irmão mais novo. Daí o maninho tem lá um problema parecido. Não vou levar no médico. Vou dar aquele restinho que na verdade não foi a conclusão total do tratamento. Vou dar. Então a mãe está automedicando o seu filho. Sim. Infelizmente isso acontece, nós sempre ouvimos falar histórias desse tipo. Se for um antibiótico, então é muito trágico, porque o antibiótico foi receitado para uma criança, para uma situação clínica, nem sempre vai ajudar no outro motivo. Aliás, o antibiótico é um medicamento que deveria ser
e está sendo, de certa forma, controlado. Mas o controle não é muito rígido, infelizmente. Mas assim, ó, essa automedicação, sob todos os aspectos, eu até entendo pela dificuldade que muitas mães têm em ter um acesso ao seu médico. Eu entendo. Só que se puder evitar, ou telefone para o médico, se não encontre a hora livre naquele dia, telefone, se oriente, mas não dê, porque vai mascarar algum sintoma e isso pode prejudicar esse segundo filho. Então não é recomendado. A gente também assim fala muito sobre aquelas receitas caseiras lá do tempo da vovó, os chazinhos. O que o senhor me fala sobre isso? Olha, muitos desses chás e medicamentos assim, naturais são ótimos. São bem-vindos. São bem-vindos, todos eles são bem-vindos. É um complemento do tratamento, com certeza, claro. São chás ou são medicamentos. Ou vaporizações que as mãezinhas fazem. Nebulizações, que sejam. Eu acho que essas medicações todas, muitas delas, as medicações, digamos, químicas, elas começaram de experiências que o povo estava utilizando e depois passaram a rede bioquímica a assumir e viraram medicamentos. Então isso é super saudável, não tem problema nenhum, não faço. Não, só ajuda, sempre ajuda. Doutora, agora a gente até teve uma entrevista com a Patrícia, que é da imunização, falando também sobre a vacinação contra a gripe, que começa agora em abril. Sim. E eu queria ver com o senhor, assim, a gente sabe que o ano passado eram de 6 meses a 2 anos de idade as crianças que eram vacinadas contra a gripe, né? Este ano já vai aumentar um pouquinho essa idade, já vamos para os 5 anos, isso é bem positivo. Eu acho que essa ideia do governo ampliar a oferta de vacinas na minha área, em crianças até 5 anos, é muito importante. Porque essas vacinas, elas criam defesas e criam resistências na criança, infelizmente, a partir de uma injeção. Mas é uma injeção rápida, pequena, praticamente indolor, e que um baixo índice de reações, que mesmo que ter dado uma febre, 24 horas ou 12 horas, não é importante. O importante é que ela cria resistências, cria defesas, e isso é super saudável. Eu recomendo, eu sempre indico, eu acho que todas as mães que tiverem filhos nessa faixa etária ou mesmo acima, juntamente com elas mesmas, as mães, eu vejo muitas vezes as mães não fazem vacina, porque tem receio da injeção por vezes, ou da reação, ou a sua empresa não fornece a vacina, mas fazem na criança. Mas ela vai passar o inverno todo gripada, passando para a criança o vírus. Então, todo grupo familiar deveria fazer. E eu não vou esquecer os idosos. Se tem um vovô ou vovó morando junto, que às vezes tem medo de ir no posto, não gosta de injeção, acha que vai dar reação ou algo assim. Não. Tem que ir lá fazer a vacina. O grupo familiar tem que proteger a criança. Mesmo porque as crianças e os idosos é a faixa que mais fica vulnerável, né? A essas gripes. A terceira idade e os pequenos até 7 anos, mais ou menos, são os mais vulneráveis. E do quadro gripal pode evoluir por uma bronquite ou asma ou mesmo bronquopneumonia. Então é muito válido. Eu acho que esse ano foi muito, muito interessante ampliar a idade agora para 5 anos. Nós vamos finalizar com assim que eu quero que o senhor me dê uma forcinha aí em uma questão que já foi abordada por nós aqui, que é a vacinação contra o vírus HPV. Porque nós sabemos que meninas de 11 a 13 anos para nós são crianças ainda, pré-adolescentes, né? Então, o senhor como pediatra, eu gostaria que o senhor desse uma forcinha aí, porque alguns poucos pais estão meio receiosos contra a vacinação, mas é muito positivo, né, doutor? Eu andei entendendo que não é tanto contra a vacinação. Muitos pais, digamos, desinformados, mas eles têm tempo de se informar. É quanto à sexualidade que está sendo falado em torno da vacinação. Eles veem a sua menina ainda muito pequena, 10, 12 anos, mas eles não têm ideia do que elas falam e conversam com suas amigas.
Então, por vezes, os pais não estão preparados para dar uma orientação sexual, acham que isso só deve ser feito pela escola, e veem que essa campanha movimenta esse assunto na escola, na cabeça da menina, e eles não sabem o que fazer. Então, eles se assustam e acham que a escola está errada, o governo está errado em insistir nessa vacinação precoce. Mas os pais, se procurarem se informar sobre a sexualidade, vão entender que quanto mais precocemente a menina for informada por eles e pela escola sobre a sexualidade, e especialmente sobre esse vírus, eu acho que todos vão ganhar com isso, inclusive, principalmente a criança, a menina, que agora é menina. Porque um pai e uma mãe, né, que hoje proíbe a sua menina de fazer uma vacina dessa, sabendo que no futuro talvez estejamos erradicando o câncer. Exatamente. E começando agora pelo câncer do colo do útero. Esta ideia de precocemente vacinar é feita tranquilamente em países onde os pais estão mais informados, onde eles têm acesso a informações, ou eles procuram mais se informar sobre esses vírus, e, eu insisto, sobre a sexualidade dessas meninas e, claro, dos meninos. Então, onde eles estiverem bem a cavaleiro, bem situados sobre a sexualidade, eles vão deixar vacinar e vão confiar na sua filha e vão entender que a sua filha deve ser, porque informação é poder. Quanto mais se sabe, menos se erra. E isso que é importante nessa área das vacinações também. Doutor, olha, o nosso espaço aqui é curtinho, mas eu vou lhe agradecer a sua presença. Foi maravilhoso recebê-lo aqui. Gostaria que o senhor deixasse alguma mensagem aqui, a sua despedida aos nossos telespectadores. Eu acho que agora estamos em abril e é na entrada do inverno. Se nós pudéssemos, de alguma forma, seguir nessa ideia de colocar em cada escolinha uma sala de isolamento, uma sala de controle dos doentes, nem vou chamar em isolamento, mas sei lá o nome que quiserem dar, ou uma técnica de enfermagem contratada pela escola ou pelo município, sei lá, isso será de grande validade, porque vai diminuir muito o número de infectados a partir daqueles que chegam na escolinha já doentes. E sempre pensando naquelas famílias que não têm apoio de vovó, de dinda, de vizinha que pode ficar com as crianças quando a creche diz, leva embora, está doente. Não. Eu acho que essa solução que hoje em dia está se dando nas escolinhas, leva embora, está doente, não é a melhor solução. Eu acho que tem que ser tratada enquanto ambulatorialmente na própria escolinha. Aliás, é assim a lei, siga-se a lei. Ótimo. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Nós ficamos por aqui. Um beijo e fiquem bem.